Graças a Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma noite dividindo o pão. Sim, o pão que é a palavra de Deus. O pão espiritual. Pois Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E durante alguns minutos, eu quero estar com você orando, meditando, recebendo também de Deus resposta, recebendo de Deus a presença, recebendo de Deus a palavra dEle. Por isso, nesta noite, eu peço para você que me acompanhe, que você entre em comunhão com Deus, que você busque a presença do Espírito Santo. Você que pode, compartilhe esse vídeo, pois eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Comente o seu nome, deixe o seu nome nos comentários, para no final estar lendo o seu nome e estar orando por você. Eu quero iniciar essa noite orando, clamando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado e querido Jesus Cristo, eu entro em Tua presença em oração, Pai, primeiramente para Te agradecer, Te louvar, para bendizer o Teu santo nome. Que o Senhor nessa noite, Espírito Santo, possa alcançar cada vida, cada pessoa. Meu Deus, eu sei que o Senhor, meu Deus, é poderoso para agir e que a oração ela tem poder, meu Pai. Por isso, neste momento eu oro, eu clamo. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que me assiste, que me ouve. Que o Senhor, meu Deus, possa neste momento entrar dentro dessa casa, deste coração e fazer morada. Espírito Santo, nesta noite o Senhor me deu uma palavra. E eu peço a Tua direção, Papai querido, para poder nesta noite estar ministrando essa palavra e que esta palavra, ó Deus, venha alcançar vidas e corações, que essa palavra, meu Deus, venha transformar a vida do Teu povo, que essa palavra seja uma resposta para essa pessoa que clame, que ora, que essa palavra, aleluia, seja força para essa pessoa que está fraco, que essa palavra, meu Pai, que seja ânimo para este que está desanimado, que essa palavra, meu Pai, aleluia, seja uma mão estendida para este que caiu, que esta palavra venha libertar, levantar, transformar a vida dos Teus filhos, ó Deus querido. Neste momento, Papai amado, Deus Santo, eu clamo a Ti, ó glória a Deus, aleluia, e eu já sinto a Tua presença, Papai, eu já sinto, aleluia, a Tua graça aqui onde estou, e creio que essa pessoa também está sentindo e está recebendo o seu milagre, está recebendo a sua vitória, pois o Espírito Santo te toca neste momento, o Espírito de Deus te toca nessa hora, Ele entra dentro da tua casa, Ele entra dentro do seu coração, aleluia, e Ele faz morada, Ele faz habitação, Ele arranca toda ansiedade, depressão, toda angústia, toda dor, toda enfermidade vai embora quando o Espírito Santo chega, quando a presença de Deus adentra a nossa alma. Não há lugar mais para angústia, não há lugar mais para preocupação. Por isso, nesta noite eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele entra, aleluia, na tua casa agora, Ele entra no teu coração agora, e Ele opera o grande milagre e te entrega a vitória em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? É tão bom falar com Deus, é tão bom a gente poder orar, poder clamar a Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a Escritura Sagrada, pois a palavra de Deus é vida, é força, é ânimo. A palavra de Deus é porta aberta, a palavra de Deus é libertação, ela é tudo na nossa vida.
E hoje eu quero estar lendo com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritavam com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele respondeu: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo forte vento, teve medo e começou a afundar. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, o tema da mensagem hoje é: aonde estão os seus olhos, ali está o seu caminho. E essa palavra é verdadeira, porque não tem como você andar sem olhar por onde você está andando. Você anda no caminho qual você olha. Você anda no caminho qual os seus olhos estão colocados nele. Então nessa noite eu quero olhar para você, mesmo não podendo te ver, Jesus ele te vê. E Jesus toca no meu coração para te dizer: coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os seus pensamentos, seus olhos fixos em Jesus, porque se você olhar para Jesus, não tirar os olhos, o pensamento dele, você vai caminhar de encontro a ele, e ele vai te livrar de todo o mal. Ele vai te livrar de toda a perseguição, tribulação que você tem enfrentado. No texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos, ele dá uma direção. Ele diz aos seus apóstolos, aos discípulos: pegue o barco e vai até o outro lado do mar. Ou seja, Jesus mostrou-lhe um caminho, Jesus mostrou-lhe um destino. E a partir daquele momento, os olhos dos discípulos estavam para o outro lado do mar. Os olhos do discípulo estavam fixados para o seu objetivo, para o seu ponto de chegada. E para você ter um caminho, para você poder caminhar, você tem que ter um ponto de chegada. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um porquê. E eu te pergunto hoje, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Porque se você não tem um propósito, se você não tem um lugar para chegar, você não tem um caminho. Como dizem, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então o primeiro passo nessa noite, para você, aleluia, andar nos caminhos do Senhor, e para você chegar em algum lugar, você tem que saber aonde eu quero chegar, o que eu quero. E você tem que começar a enxergar isso, mesmo que esteja distante.
Talvez você diz: o que eu quero está muito longe de mim. O que eu quero é extremamente fora da minha realidade. O que eu desejo é impossível. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. Quando Jesus falou para os discípulos: vai do outro lado, havia uma distância a ser percorrida, havia um caminho, tinha um mar para atravessar, tinha um caminho para atravessar, mas eles estavam focados em enxergar do outro lado. Não importa a distância, não importa o quão longe pareça estar o seu milagre, não tire os seus olhos dele, não tire a sua fé do seu milagre. Ah, mas pastor, o meu objetivo está muito longe, o meu sonho, o que eu desejo é impossível. Mesmo sendo impossível, mantenha os seus olhos no seu milagre, mantenha a sua mente, não perca o seu objetivo, não perca o seu foco, não perca a sua fé, pois nessa noite você está debaixo de uma palavra profética. Deus está te dando uma palavra profética, meu irmão. Jesus disse para os discípulos: vocês vão chegar do outro lado. E Jesus está anunciando para você: você vai alcançar a sua cura, você vai alcançar, aleluia, a sua libertação, você vai alcançar a sua vitória. Mas o caminho é longo, tem obstáculos, mas o que eu não posso fazer é mudar a minha visão, é mudar o meu foco. Eu tenho que olhar e não tirar os meus olhos e o meu coração do meu objetivo. E quando Jesus dá aquela ordem, eles estão focados. Os olhos deles estão olhando para o caminho, estão olhando para o outro lado do mar. Então eles começam a navegar. Eles começam a ir com o barquinho para o outro lado, pois eles têm um caminho e eles têm um objetivo, e os olhos deles estão no caminho. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho uma tempestade se levanta, uma grande tempestade, um vento forte que é contrário e que assopra e empurra o barco para trás. E esses ventos, essa grande tempestade faz com que grandes ondas comecem a açoitar e bater naquele barco. Nesse momento em que a tempestade se levanta, neste momento em que um temporal acontece no meio do mar, os discípulos de Jesus, que estavam focados no caminho, os discípulos de Jesus que estavam olhando para o objetivo, eles perdem o foco, eles mudam a visão deles, eles deixam de olhar para o objetivo, eles deixam de olhar para a palavra de Deus e eles vão dar atenção, eles vão dar, aleluia, ouvidos e vão começar a olhar a tempestade. E é aí que a coisa começa a desandar, é aí que a nossa vida começa a andar para trás, é aí que a pessoa começa a desanimar, é aí que a pessoa começa a desistir dos seus sonhos, desistir da vida, desistir de Deus. É quando a tempestade vem, é quando as dificuldades se levantam e você para de acreditar, você para de olhar para o objetivo, você para de crer no milagre e você começa a olhar e você começa a focar na enfermidade, na dificuldade, na luta e na prova, e não tem como você chegar em um lugar sendo que você está olhando para outro, não tem como. E quando você deixa de acreditar no milagre, deixa de acreditar na vitória, você para de olhar para o seu objetivo e você começa a olhar só para as lutas, você começa a olhar só para a dificuldade, a sua vida começa a andar para trás e ela para de caminhar. Foi isso que aconteceu com eles. Eles começaram a olhar para o lado, começaram a olhar para a tempestade, e o barco que estava andando para frente parou. Sabe por que a sua vida está parada? Sabe por que as coisas estacionou?
Porque você parou de olhar para Jesus, você parou de confiar no milagre, você só está pensando em problema, você só está olhando para a dificuldade, você só coloca utensílio na frente de Deus, você só coloca barreira. Ei, olhe além da barreira, enxergue além da dificuldade, olhe para Jesus e volta a caminhar novamente, porque você está debaixo de uma palavra profética, você está debaixo de uma ordem de Jesus, de cura, de libertação, de transformação de vida. Mas para você viver essa palavra, os seus olhos têm que estar em Deus. Jesus, sabendo da situação, ele desce do monte e ele vem caminhando sobre as águas. Aleluia! Meu irmão, Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava no monte, lá na beira do mar. Mas mesmo estando no monte, mesmo não estando presente ali com eles, Jesus sabia o que estava acontecendo. Aleluia! Ei, Jesus sabe o que está acontecendo com você. Jesus sabe da tempestade que se levantou. Jesus sabe que você está parado e parada no caminho. Jesus sabe que você está desanimado. Jesus sabe que você está desacreditado. Mas hoje, aleluia, ele desce não do monte, mas ele desce do céu através do Espírito Santo para ir de encontro a você e para lhe dizer: olha para mim, olha para minha palavra, e começa a caminhar e acreditar novamente. Porque Jesus, ele desce do monte e vai andando por cima das águas, por cima do mar. Aleluia! E quando Jesus chega perto do barco, os discípulos ficam assustados. Eles olham para Jesus, mas não conhecem mais Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam tão focados no problema, eles estavam tão de olho na dificuldade, o pensamento deles só estava na tempestade e dificuldade. Eles estavam tão focados no problema e na dificuldade que Jesus estava do lado deles, eles não conseguiam enxergar. Jesus estava do lado deles e eles não conseguiam ouvir. Ei, Jesus está do seu lado e você não está vendo. Jesus está do seu lado e você não está ouvindo. Sabe por quê? Porque você está dando ouvido para as pessoas, você está dando ouvido para o seu pensamento que diz: não vai dar certo, acabou. Mas Jesus está do seu lado dizendo: ei, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu não te abandonei, eu não te deixei. E talvez você disse: se Deus não me abandonou, por que eu estou sem força? Se Deus me abandonou, por que eu não consigo levantar? É porque você não está olhando para Ele. Mas se nessa noite você olhar para Jesus, Ele vai abrir o caminho, Ele vai abrir o mar e você vai caminhar novamente. Quando Jesus diz: sou eu, é Jesus, Pedro escuta a voz dele e Pedro diz: Jesus, mestre, se é o Senhor, manda eu andar sobre as águas. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem andar sobre as águas, vem caminhar sobre as águas, Pedro, vem viver o seu milagre. Vem viver o impossível. Vem fazer algo que para os homens é impossível, porque é impossível para o homem andar sobre as águas. Mas quando eu olho para Jesus, não existe impossível. É impossível o homem andar sobre as águas, mas quando eu olho para Jesus, não tem barreira que permanece de pé. E Pedro desce do barco e começa a caminhar por cima das águas. Sabe por que ele está caminhando por cima das águas? Porque ele está olhando para Jesus. Sabe por que ele está andando em cima das águas e ele não afunda? Porque ele está olhando para Jesus. Sabe por que ele está andando por cima das águas e ele não está mais com medo da tempestade? Porque ele está olhando para Jesus. E quando eu olho para Jesus, meu amado, eu percebo que ele é maior que a luta, que ele é maior que a
doença. Quando eu olho para Jesus, meu querido, meu irmão, minha irmã, eu percebo que Ele é muito maior e muito mais forte do que o meu inimigo, do que a minha luta. E quando eu olho para Ele, eu começo a caminhar e eu perco medo, porque eu ativo a minha fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando em cima das águas. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está forte, ele está vencendo. Nada abala ele. A tempestade não abala, o mar não abala, porque ele está olhando para Jesus. Só que de repente, Pedro olha para o lado. Ele olha para a tempestade. E não tem como eu olhar para o lado e olhar para frente ao mesmo tempo. Não entendeu? Não tem como eu falar, eu confio em Deus, eu vou caminhar e eu ficar olhando para os problemas e falar, o meu problema é impossível. Não. Sabe por que tua vida parou? Porque tu está olhando para o lado, tu está olhando para a tempestade, tu está olhando para os problemas, você está olhando para tudo que se levantou, mas Jesus está dizendo, ei, está na hora de você levantar, está na hora de você caminhar. Olha para Jesus. Porque quando Pedro olha para o lado, ele começa a afundar. Quando Pedro olha para o lado, ele começa a sentir medo. Ele começa a pensar, eu não vou conseguir, as coisas vão dar errado, ai, nada vai dar certo. Esse é o nosso grande problema. Nós tiramos os olhos de Jesus. Sabe por que uma pessoa afasta do caminho do Senhor? Afasta da igreja? Porque ela deixa de olhar para Jesus. Ela olha para as lutas, ela olha para a dificuldade, ela olha para ela mesma. Ou às vezes a pessoa olha para os problemas, para o irmão. Um dia um jovem chegou para o pastor da igreja e disse, pastor, eu vou sair dessa igreja, eu vou me afastar de Deus. O pastor pergunta, mas por quê? O que está acontecendo? Ah, pastor, eu venho na igreja e eu vejo muita coisa errada. Tem pessoas que na hora da palavra tá conversando, tá mexendo no celular. Tem pessoas que na hora do culto tá dando risada, tá contando história. Tem pessoas que na hora do culto, na hora da oração nem ora, fica de olho aberto, nem liga para nada. Eu vou afastar, porque isso tá matando a minha fé. Isso tá me afastando de Deus. Aí o pastor falou, espera aí. Antes de você desviar, afastar, faz o seguinte, vem no culto hoje à noite, eu tenho algo para fazer contigo. O jovem retorna à noite então no culto, o pastor dá um copo com água para ele cheio, quase caindo na água, e o pastor diz para ele, dá a volta na igreja com esse copo e não deixa a água cair. O jovem passa o culto inteiro andando, olhando para o copo, tomando cuidado para não cair, prestando atenção no copo. Quando termina o culto, o pastor chama ele e diz, você viu alguém conversar? Não. Você viu alguém mascar chiclete? Não. Você viu alguém mexer no celular na hora da palavra? Não. Por que você não viu? Porque eu estava prestando atenção no copo. Pega essa palavra para você. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Cristo. Se você ficar olhando para o lado, para as coisas, para o erro, para isso, você vai afundar. Mas se o seu alvo for Cristo, você vai romper. E Pedro olha para o lado e começa a afundar. E Pedro diz, socorro, Jesus! Jesus estende a mão para ele e levanta ele. Eu não sei o que te fez afundar. Eu não sei o que te fez perder a fé. Eu não sei por que você parou de orar. Eu não sei por que você deixou de ir na igreja. Eu não sei o que foi que tirou suas forças. Eu só sei que hoje Jesus está dizendo, olha para mim, aleluia, porque minha mão está estendida. Segura hoje na mão de Jesus. Segura hoje na mão de Cristo, porque Ele te agarra, Ele te levanta e te coloca de pé. Aleluia, glória a Deus. Amados,
O caminho que eu olho, aonde está o meu olho, está o meu caminho. Eu poderia dar vários exemplos. Eu poderia falar sobre Ló. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus manda anjos lá para tirar Ló e sua família. Só que na hora que os anjos tiram Ló da cidade de Sodoma, os anjos falam assim para ele: ó, segue esse caminho e só olha para frente, não olha para trás. Aconteça o que acontecer, não olha para trás. E eles estão subindo o monte, estão saindo de Sodoma. Deus começa a mandar fogo do céu, começa a destruir a cidade. E eles estão olhando para frente. Deus deu uma ordem: não olha para trás. Sabe o que aconteceu? A mulher de Ló, ela olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Enquanto todo mundo estava olhando para frente, andando para frente, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela paralisou. Ela virou uma estátua de sal. Sabe o que eu entendo com isso? Não tem como Deus fazer você andar para frente se você está pensando e olhando para trás. Como que Deus vai levar você para frente se você está olhando para trás? É impossível. Você caminha em direção da onde você olha. Então para de olhar para trás. Para de deixar coisas que aconteceram no passado te impedir no futuro de você chegar em algum lugar. Ei, vamos levantar, vamos acordar. Deus está dizendo: esquece tudo que passou. Deixa o que ficou para trás. Olha para frente. Olha para o alvo, porque o teu alvo é Cristo. O teu alvo é Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu venço as barreiras. Eu poderia dar o exemplo de Davi. Já estou encerrando a mensagem. Levanta 1 Samuel 17. Um gigante contratado pelos filisteus, chamado Golias, se levanta contra o povo de Israel, o povo de Deus. E durante 40 dias o gigante começa a ameaçar e zombar deles, dizendo: tem alguém que tem coragem de me enfrentar? Tem alguém que tem coragem de lutar contra mim? E o povo de Deus está assim, ó, tremendo de medo, com medo do gigante, com medo de morrer. Os guerreiros, soldados que era firme na batalha, estão tudo escondido embaixo da cama, com medo do gigante. Mas a Bíblia diz que no meio daquele exército, no meio daquele povo, tinha um jovem de 17 anos chamado Davi, que quando ele ficou sabendo que tinha um gigante que estava querendo derrotar o povo, ele falou: eu vou enfrentar ele. E todo mundo diz: Davi, você está doido, você não vai conseguir. Os pais de Davi disseram: você não vai conseguir. O rei falou: você não vai conseguir. O soldado falou: você não vai conseguir. O próprio gigante zombou dele e disse: você não vai conseguir. E Davi conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu. Sabe por que ele conseguiu? Não é porque ele é melhor que os outros, não é porque ele sabia lutar, não. É porque Davi não estava olhando para o gigante. Davi não estava olhando para o tamanho de Golias. Davi não estava olhando para a força de Golias. Mas Davi estava olhando para Deus. Esse gigante só vai te vencer se você quiser. Essa barreira só vai te parar se você quiser. Porque a hora que você falar: eu vou começar a olhar para Deus, eu vou confiar em Deus, e não importa o que acontecer, eu não vou tirar os meus olhos de Deus, você vai começar a vencer. Você vai começar a ver sua vida andar. Então olha para Deus nessa noite. Olha para Jesus. Porque você vai vencer. Essa tempestade levantou para tirar o foco. Esse gigante apareceu para você parar de olhar para Deus. Porque quando você para de olhar para Deus, a sua vida para. Quando você para de confiar em Deus, você, em vez de ir para frente, você vai para trás. Mas hoje eu quero te dizer: olha para Deus. Porque todos os homens da Bíblia que olharam para Deus venceram. E todos os homens da Bíblia que deixaram de olhar para Deus pararam. Eu poderia falar sobre Elias, um profeta de Deus, que no monte ele orou e Deus mandou fogo do céu.
mas que quando ele recebeu uma ameaça de morte da rainha Jezabel, ele ficou com medo de Jezabel e ele fugiu e escondeu dentro de uma caverna. Deus apareceu para ele e falou: Elias, o que você está fazendo deitado aí? Elias, o que você está fazendo na caverna? Elias falou: Deus, eu estou com medo. Tem uma mulher chamada Jezabel que quer me matar. Tem uma mulher, Deus, que diz que vai destruir minha vida. Deus falou: Elias, para de olhar para Jezabel e olha para mim, porque eu sou maior que ela. Deus está dizendo: para de olhar para quem te critica, para quem te ameaça. Para de olhar para quem diz que você não é nada, que você não vai dar em nada. Olha para Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Olha para Deus, olha para Jesus e não tira o foco. Começa a caminhar com Ele, começa a buscar Ele, começa a frequentar a casa dEle, que você vai ver que esse gigante nem é tão alto igual você pensava, que essa tempestade nem é tão forte, que na verdade o forte, o grande é Deus, só que nós tiramos os olhos dele. E eu encerro essa mensagem. Se você não pôde acompanhar do começo, eu vou deixar ela compartilhada para você assistir ela desde o começo e poder compartilhar com as pessoas. Eu encerro essa live com uma parábola e com uma oração. Um dia um menino de 8 anos pergunta para o seu pai: pai, que tamanho que Deus é? O pai fica pensando numa resposta, coçando a cabeça, pensando, quando ele vê lá no alto um avião. Ele diz: meu filho, olha aquele avião, que tamanho que o avião é? O filho olha e diz: pai, o avião é pequeno. O pai, então, empolgado, pega o seu filho, coloca no carro e vai até o aeroporto. Quando ele chega até o aeroporto, ele desce com o seu filho olhando os aviões, admirado, espantado. Ele diz ao seu filho: filho, que tamanho que é esse avião? Filho: nossa, pai, ele é enorme, ele é gigante. O pai, então, com um sorriso diz: filho, assim é Deus. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida. Deus não diminuiu, Deus não ficou menor, o poder de Deus não diminuiu, mas você que se afastou dele. Mas se aproxime para receber o poder, a presença, o renovo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que essa mensagem alcance a sua vida, porque toda semana eu estarei gravando mensagem, uma palavra para você. E sexta, domingo e terça nós temos culto, onde nós buscamos ao Senhor na casa dele. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Deixa eu só ler os nomes de quem está participando. A irmã Maria Zilda, que Deus te abençoe. A Elisandra, o Vanderlei, o Ziel, o Éder, glória a Deus, aleluia. Tamires, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais. O Jean Marcos, pastor de Ourinhos, Deus abençoe. Angélica Wellington Vieira, louvado seja Deus. Angélica Wellington, glória a Deus. Se tiver mais alguém, comenta. O Jurandir, que Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais está acompanhando. Comenta, compartilha, porque Jesus vai alcançar muitas vidas. Oh, glória a Deus. Deixa o seu nome aí, sua participação registrada conosco, que é bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Regiane está participando conosco. Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. A Maria Gonçalves está participando. Deus te abençoe, minha irmã. Vai dando glória a Deus aí, vai digitando aleluia. Deus é digno de honra e glória. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Comenta, compartilha. Elisandra, já falei. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem mais. É isso aí. Vamos encerrando, vamos compartilhar essa mensagem, meditar. E, resumindo, se você tirou o olho de Jesus, coloca o olho nele de novo. Se você começou a olhar para outras coisas, ouvir outras coisas que não era para ouvir,
Volta a ouvir a voz de Deus e volta a olhar para Ele, que Ele vai te colocar no caminho da vitória de novo. Amém? Oremos. Pai, eu te agradeço por essa noite, por essa mensagem, por esta palavra. Meu Deus, eu estou muito feliz nessa noite, pois a minha alegria é fazer a Tua vontade, a Tua obra, o Teu querer. Neste momento eu te agradeço por cada pessoa que participou, meu Pai, desta live, onde toda semana eu estarei fazendo, porque o Senhor tocou no meu coração que tem vidas que precisam ser alcançadas, tem pessoas que o Senhor quer falar com elas, e o Senhor quer usar, aleluia, o Facebook para falar com essas pessoas, para entrar dentro da casa deste povo, ó Pai. Repreende toda a maldição, toda a inveja. Tira, meu Deus, nessa noite todo o desânimo, toda a fraqueza, toda a incerteza. Tira, meu Deus, todo pensamento ruim e coloca a Tua presença, a Tua graça. Espírito Santo, entra dentro da casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Espírito Santo, assim como, aleluia, o Senhor foi até o barco daqueles discípulos para acalmar a tempestade, vai até a casa deste meu irmão, minha irmã, e entrega a vitória, entrega o milagre para eles, Pai. Abençoa o culto de sexta-feira, Senhor. Que sexta-feira seja um culto abençoado, que o Senhor traga ali na nossa igreja almas, vidas, sedentas da Tua palavra, sedentas da Tua presença. Senhor Deus amado, a Tua palavra diz em Mateus 11:28, o Senhor mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que o Senhor possa arrancar esse fardo, esse peso da alma, que o Senhor possa repreender toda a doença, meu Pai, psicológica, que o Senhor venha repreender, meu Pai, e jogar por terra a depressão, a ansiedade. Essa pessoa, meu Pai, aleluia, que tem pensamento de morte, que o Senhor repreenda. Essa pessoa que não se sente amada, que o Senhor dê um abraço nela e ela sinta o amor de Cristo, pois a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você pode neste momento, abre a Tua mão, aleluia, abre a Tua mão que eu quero profetizar, abre a Tua mão que eu quero determinar. Jesus entra na tua história, Jesus visita a tua casa. Você que estava parado, parada, você que estava desanimado, desanimada, o Espírito de Deus te visita. Você que estava com uma angústia no peito, um aperto, tem pessoas que estavam com um aperto, uma angústia, uma tristeza, o Senhor te abraça agora e arranca esse peso, essa angústia. Você que estava afastado do caminho de Deus, você quer se reconciliar, você diz eu pequei, mas começa a pedir perdão, começa a dizer Deus me aceita de volta, porque Ele te aceita, Ele estende a mão, Ele abre os braços. Receba nessa noite a presença do Espírito Santo e seja renovado e fortalecido em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe e te guarde. Abra a tua mão. Com uma mão você segura o celular, a outra você abre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém e glória a Deus. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.